2h29 da tarde, de volta com o nosso Clube da Bola aqui na NDTV. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para os nossos colegas, JP Bianchi, que está na audiência, também ligado no nosso programa, o Jorge Júnior, que provavelmente já está com aquela de boa procedência, né? Aquele isotônico de cevada, curtindo também, acompanhando o nosso Clube da Bola. Deixa eu aproveitar e também mandar um abraço para a galera que vai mandando sua mensagem aqui no WhatsApp, o Rude, o Renilton, galera que está sempre ligada, participando, acompanhando o nosso Clube da Bola. Destacar agora a Copa Santa Catarina. O Figueirense enfrentou o Concórdia, no oeste catarinense, lá no Domingos Gonzalez e tomou uma chinelada. Foi uma chinelada, vamos dar uma olhada nos gols. Foi atropelado e saiu barato, tá? Pelo desempenho do time em campo, o resultado foi pouco, deveria ter tomado até mais. E aí o técnico, não sei se é técnico, a gente pode dizer que é interino, porque não foi efetivado, mas o treinador do Figueirense, o Carpegiani, que é o filho, o Rodrigo, puxou a orelha dos atletas, diz que faltou vontade, que o elenco não está motivado, que os jogadores não querem jogar a Copa Santa Catarina. E aí nos comentários, inclusive na coluna no Jornal ND, eu escrevi sobre isso, que os jogadores, se eles estão reclamando, se eles estão insatisfeitos de estarem disputando a Copa Santa Catarina, que é reflexo do desempenho deles, porque eles não se esforçaram e não fizeram o Figueirense avançar para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, que eles peçam para sair. Repitam o que fizeram os soldados do Tropa de Elite, pede para sair, busca um clube melhor. Agora, se você está numa instituição recebendo em dia e o Figueirense está pagando rigorosamente em dia, jogador não tem que escolher qual é a partida, qual é o campeonato que ele vai disputar. Ele tem que disputar e vencer. E o Figueirense tem a obrigação de conquistar a Copa Santa Catarina para ficar com a vaga na Copa do Brasil. O Figueirense já está passando uma situação completamente difícil na questão financeira. Então precisa dessa vaga que dá um retorno para 2025 para o cofre do clube ficar um pouquinho mais cheio, ficar um pouquinho mais aliviado. Então o jogador não tem que ficar de biquinho dizendo se quer jogar ou se não quer jogar. Não quer jogar, beleza, ok, mas busca uma opção, então vai atrás de um melhor clube, né? Já que você não se esforçou na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. E Ansel, qual é a tua opinião também a respeito desse assunto? Olha, Alisson, acho que o Carpegiani foi bem no que falou. A gente já sabia que isso ia cair como uma bomba no vestiário, porque jogador de futebol, em sua grande maioria, é uma raça de mimados, né? Então, acho que foi muito feliz no que disse. O Figueirense só está jogando a Copa Santa Catarina com o seu time principal neste momento porque passou vergonha lá contra o Volta Redonda na última rodada da Série C, onde tudo estava conspirando ao favor do Figueirense, apesar do cenário, antes da rodada começar, parecer que, olha, não vai dar, mas o cenário foi se desenrolando, os resultados ajudando. Volta Redonda com jogador expulso, o Figueirense só dependia dele, fez aquele papelão contra o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro e acabou eliminado na primeira fase da Série C, tendo que disputar a Copa Santa Catarina. Amigo, tu não quer jogar a Copa Santa Catarina, mesmo estando num clube como o Figueirense, com salário em dia? Bate na porta do CEO, do dirigente de futebol, do presidente do clube, assina ali um acordo, enfim, paga do teu bolso e sai. É simples. Não tá afim de jogar? Some. Vocês estão jogando a Copa Santa Catarina por responsabilidade de vocês. Então agora aguentem. E outra coisa que me incomoda é o treinador vir a público, dar uma declaração forte como aquela, e eu concordo plenamente com ele. Tem que ser feito, tá? Porque hoje no futebol a galera passa muito pano, gosta de fazer muita média com o jogador, e eu acho que não tem que fazer média não, tá? Tem que cobrar mesmo. Quando não apresenta, tem que cobrar, porque depois estoura é nas costas do treinador. A culpa é do comandante, tá? Então se os atletas não estão entregando em campo, tem que realmente vir a público e jogar a história verdadeira, né? Não é essa palavra que eu quero usar, mas jogar a história verdadeira no ventilador. Agora, o que me incomoda é a direção, é o departamento de futebol do Figueirense ficar inativo, não ter nenhuma posição pública sobre o assunto até agora. A gente passou a semana inteira e nenhum dirigente veio a público para validar o que disse o Rodrigo Carpegiani. Isso é um absurdo. Deixaram o comandante literalmente sozinho nessa cobrança e aí fica tudo nas costas do treinador, inclusive o vestiário, né? Que eu já, inclusive, fiquei sabendo que o vestiário tá na bronca com ele, que ele perdeu o comando do grupo, que os atletas experientes estão chateados, que não gostaram dessa cobrança pública. Por quê? Porque o cara ficou sozinho. Ele veio a público e cobrou, com razão, e aí a direção não validou o que disse
o treinador do Figueirense. Renato Semensati, não sei se você concorda com a minha opinião. Qual é a tua visão a respeito dessa situação envolvendo o Figueirense depois dessa goleada sofrida para o Concórdia? Bom, eu acompanhei a entrevista coletiva do Rodrigo na íntegra, né? E ele falou, olha, eu estava com os dirigentes, tenho o respaldo deles, mas eu concordo contigo, faltou alguém para validar. Agora é o seguinte, ó, o torcedor do Figueirense, e eu acho que o Rodrigo também, ele não deve estar nem aí se os jogadores gostaram ou não gostaram, porque assim, aquela baba que foi apresentada lá no primeiro tempo contra o Concórdia, se aquilo ali era ter o vestiário na mão, ter ou não ter o vestiário na mão. Agora é o seguinte também, né, Alisson? Tudo feito errado, né? O jogador já sabe que não vai ficar para a temporada. Então, se entra num cenário como esse, coloca a garotada. Eu duvido que a categoria de base do Figueirense, olha que eu nem conheço, hein? A categoria de base do Figueirense, apresente um futebol pior do que o primeiro tempo contra o Concórdia. Então, não está com vontade de jogar? Cabe ao treinador, ao Marco Aurélio Cunha, diagnosticar quem é que não está afim de jogar com a camisa do Figueirense. Se tem jogador aí que está se achando grande em relação ao Figueirense, segue seu caminho, segue o baile, vai embora, porque é mais uma temporada para ser esquecida do Figueirense, infelizmente. E aí eu vou também na linha do que disse o Renato, né? Acho que a gente também está esquecendo um pouquinho de cobrar o departamento de futebol. Foram os dirigentes que montaram esse elenco. Esse grupo que deu vexame no Catarinense, tropeçou na Série C, não passou nem para a segunda fase e agora nem na Copa Santa Catarina consegue buscar o título. Então, assim, também tem que cobrar quem está do lado de fora. Pessoal, eu repito, o pessoal está se apegando demais ao passado, ao que construiu lá atrás. Futuro e presente é diferente. O que ficou na história está lá, está guardado, ninguém vai retirar. Agora você tem que apresentar resultado no presente, para que o futuro do Figueirense seja melhor e é isso que a gente não está vendo no estádio Orlando Scarpelli. Emerson Luiz, também quero a tua opinião sobre o Figueira, o desempenho da equipe nesse jogo contra o Concórdia, tudo que vem acontecendo, né? Não só essa goleada, mas tudo que vem acontecendo nos bastidores do estádio Orlando Scarpelli. Aqui tem um ditado, uma máxima que se fosse bom não estava aqui. É mais ou menos assim, os jogadores, eles que criaram essa situação. Querem jogar a Série A do brasileiro, todo mundo sonha, querem ir para fora, querem ir para o exterior. Mas tudo acontece também, Alisson, porque o brasileiro é muito carente, o torcedor é muito carente. E como disse o Ian, o jogador ele é mimado, ele se acha um semideus na maioria das vezes. São poucos jogadores com pezinhos no chão, com humildade. O jogador boleiro, olha, não é fácil lidar, a gente sabe no dia a dia, enfim, vai desde de uma divisão inferior, imagina uma divisão maior. Mas a imprensa também tem culpa nisso, de passar a mão na cabeça, de não fazer perguntas corretas, não só perguntar e responder ao mesmo tempo. Enfim, há muita bajulação nesse meio e os jogadores se acham no direito de andar em campo, digamos assim, como a gente viu diante do Concórdia. Aí o treinador abriu a boca porque está com sangue no olho, ganhou a oportunidade, é uma Copa Santa Catarina, mas é muito importante para o clube, porque era copinha, mas hoje é copão. Nós não temos nada aqui em Blumenau, na região, não temos representante na Copa Santa Catarina. Acredito que seria muito útil para a gente ter um time disputando a Copa Santa Catarina e, quem sabe, ter essa vaga aí para a Copa do Brasil, que a gente sabe o que ela representa, já com a garantia do título, com a garantia de você participar da primeira fase e, se passar, isso dá uma arrumada na casa. E o Figueirense está precisando de dinheiro, mas faltou e concordo. Tem que ter dirigente para ratificar, para ficar ao lado do treinador, aí fica isolado, aí imagina agora como é que vai ser o próximo jogo, daqui em diante vão fritar o treinador, é uma tendência. É isso que eu quero ver amanhã, o desempenho, como é que vai ser em campo o time do Figueirense depois dessa cobrança. Ô Badá, a gente está falando do Figueira, que realmente ficou devendo, mas também tem que dar méritos ao Concórdia, né? Ao representante aí do Oeste Catarinense, que fez a sua parte, jogou um bom futebol e venceu a partida goleando a equipe da capital. É verdade, bem lembrado, né? Tem que dar os méritos também para o Concórdia, treinado pelo técnico Jailson Zata, veio lá do Rio Grande do Sul e está fazendo um bom começo de Copa Santa Catarina. 2 jogos, empatou com o Joinville 0-0 e aplicou esses 3-0, que foi de forma surpreendente e com bonitos gols, né? De forma surpreendente realmente, e uma derrota dessa causa repercussão.
como vocês estão repercutindo aí a declaração do técnico do Figueirense, né? Mas eu concordo com vocês, viu? Às vezes o técnico mata no peito sozinho, chama a responsabilidade, preserva o grupo. Não, tem que expor. Se o cara tá sem vontade, tá sem comprometimento, tem que expor. O torcedor tem que ficar sabendo. Precisa mais cobrança em cima de determinados jogadores. Porque não tem nenhum craque, né? Não tem nenhum craque. Tem que dar graças a Deus que estão jogando no Figueirense. Então, tem que haver comprometimento. Mas, parabéns ao Concorde. Belíssima vitória, 2 jogos, 4 pontos, começando muito bem aí a Copa Santa Catarina. Bem lembrado, Badá, bem lembrado. E vamos dar uma olhada aí nos jogos da Copa Santa Catarina do fim de semana. Colocar pro pessoal que está acompanhando o Clube da Bola. Ah, entendi. Então tá, a gente fala da Copa Santa Catarina, a gente confirma aí os jogos da Copa Santa Catarina, segunda rodada, o Barra. São os jogos da última rodada. O Matheus está me passando aqui no ponto. Esses são os gols da última rodada, tá? Confirmando então a segunda rodada da Copa Santa Catarina. A gente está vendo aí os lances de Marcílio Dias e agora já está no jogo do Joinville, é isso? Jogo do Joinville. Barra e Joinville, jogando lá no Norte Catarinense. Agora Nação e Joinville, na Arena Joinville. Lembrando que o Joinville e o Figueirense dependem muito dessa competição, né, Ian? Joinville e o Figueirense que estão passando por esse momento de reestruturação, visando a próxima temporada, o Jack com o Ney Franco, precisam desse título na Copa Santa Catarina para ficar com a vaga na Copa do Brasil, né? Para o Figueirense, especificamente, conquistar uma vaga na Copa do Brasil depois do desastre que está sendo esse ano seria fundamental. O Figueirense também muito preocupado com o que está acontecendo fora dos gramados, né? A gente teve essa semana a Assembleia dos Credores da Recuperação Judicial. Tivemos 2 assembleias onde não se resolveu nada, a primeira por falta de quórum e a segunda por falta de um acordo. Os credores votaram, adiaram, agora a Assembleia da LTDA vai ser num dia, a Assembleia da Associação vai ser no outro. Mas para o Figueirense ter a Copa do Brasil no seu calendário no que vem, principalmente a premiação, nem que fosse só da primeira fase, seria crucial. Só que tem que reagir, né? Tem que reagir para ontem, porque num campeonato com 8 times, num nível técnico bem mais baixo que a Copa Santa Catarina, o Figueirense é o lanterna, assim, tá faltando um pinguinho de vergonha na cara também. Aproveitar esse gancho até para a gente destacar esse assunto da recuperação judicial. O Figueirense, como destacou o Ian Cel, teve um encontro com os credores, não evoluiu, não foi o resultado final que desejavam, né, os advogados do Figueira nesse processo da RJ. A intenção era resolver já nessa primeira assembleia para que o clube possa projetar o seu futuro. Então atrasou, adiou esse planejamento, inclusive ontem já teve o pessoal da Clave dando declaração que precisa dessa situação para ser resolvida antes de dar aquele aporte, né? E se não vier essa situação positiva do processo da recuperação judicial, inclusive não vão colocar dinheiro no clube. Então podem até sair e virar mais um credor, né? Já que colocaram 15 milhões, né? 15 milhões nessa temporada no Figueirense. Então, o Figueira ainda continua esperando essa solução nos bastidores, na justiça, para que possa melhorar o seu desempenho esportivo, para que possa corrigir a coisa que está feia. Há muito tempo, né? Já são 5 temporadas que o torcedor alvinegro vem sofrendo, vem penando. O Figueirense vai para o 5º ano na Série C, na 3ª divisão do futebol brasileiro, já ficou 7 na elite, agora está lá na C, não consegue subir e dependendo dessa recuperação judicial para resolver a situação e ter esse aporte financeiro da Clave, né? Para que seja uma investidora na SAF do Figueirense. Está muito difícil essa situação do Figueira, que precisa muito dessa recuperação judicial. Para o clube respirar, precisa sair essa recuperação judicial, até para o clube ter um poder maior de investimento já pensando na próxima temporada, voltar a ter um time mais forte, principalmente um time competitivo, começar o seu planejamento, muito importante isso. O Figueirense já terminar esse ano já sabendo como vai começar janeiro de 2025. Porque precisa ter, quem vai ser o treinador, qual vai ser a montagem de elenco, que modelo de jogo eu quero para o meu clube, então, mas precisa que saia a RJ para que consiga se planejar, principalmente já para janeiro de 2025. Quem está voltando é o Neymar. Vamos dar uma olhada aí nas imagens. O atacante do Al Hilal
está lá nas Arábias, no mundo árabe, o principal jogador da seleção brasileira. Ele que está muito tempo parado, vem de uma grave lesão, voltou a trabalhar com bola, já está recuperado fisicamente. Agora é questão de tempo, né, para o Neymar voltar a jogar por lá e, quem sabe, voltar a defender a seleção brasileira. Eu confesso que eu desejava que o Brasil desejei muito que o Brasil conseguisse jogar sem o Neymar para que a gente não dependesse dele, até porque o Neymar não tem, vamos dizer, uma postura profissional fora das quatro linhas há muito tempo, mas a qualidade técnica dele é absurda. E sem o Neymar, a nossa equipe, a nossa seleção, vira um time comum. Concorda, Badá? Concordo. Não adianta. O homem faz falta. Porque é muito comum essa seleção brasileira aí do Dorival Júnior, cara. Meu Deus do céu. Meu pai do céu. Então não adianta. O cara é craque, é o melhor do Brasil, tem que jogar. Não adianta. Mas tem que voltar bem, né? Tem que voltar bem. Não sei se está pronto ainda. Me parece que adiaram um pouco mais o seu retorno. Vai ficar para mais algum tempo aí se recuperando. Mas quando ele estiver pronto, quando ele estiver jogando, Neymar, não adianta. Não adianta querer teimar. Podemos não gostar dele, nunca me convidou para ir lá na cobertura dele lá em Balneário Camboriú, não tem problema nenhum, mas dentro de campo é ele mais 10, os outros são muito comunzinhos. Meu Deus do céu, tá louco, tem que jogar. Semensati, tua opinião? Cara, ele joga... Depois, foi bom esse período pro Neymar, dele fora da seleção, para a gente ver a mediocridade da seleção brasileira, que não tem comando há muito tempo. Quando eu falo que não tem comando, é só ver o trabalho do Tite no Flamengo. E a gente queria ser campeão com o Tite de treinador. Enquanto a gente não tiver um treinador de top, treinador europeu, ou argentino, que é mais constrangedor pra gente, né? Mas no nível top, com o Neymar, sem Neymar, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Agora, sem o Neymar é pior ainda. Então, a seleção brasileira está mostrando pra gente: vocês querem que o Neymar ganhe uma Copa do Mundo, mas aí ele tem que pegar a bola, botar embaixo do braço, esperar que o treinador não faça bobagem, como o Tite fez, né? Colocando o Fred nos minutos finais contra a Croácia. Então, esta parada só foi boa para só para o Neymar, para mostrar o tanto que se precisa dele. Infelizmente a gente depende do Neymar e a gente torce para que o nosso camisa 10 se recupere, volte o quanto antes, quem sabe coloque a cabeça no lugar, fique um pouquinho mais profissional, visando a próxima Copa do Mundo, para que a gente tenha, quem sabe, uma pequena possibilidade, porque hoje, meu amigo, esquece, capaz de não passar nem da primeira fase, capaz de nem classificar, né? Seria mais vexatório ainda. Podcast, nosso Clube da Bola Podcast, #resenha, recebeu o Betão, aquele mesmo que ficou vários anos no estádio da Ressacada, é ídolo do torcedor havaiano, foi capitão do Leão da Ilha e ele falou sobre vários assuntos, está lá no Spotify, no YouTube e também no ND Play, o podcast com o Betão. E a gente separou um trechinho que ele fala sobre o Tevez e a premiação naquele Corinthians lá em 2005, naquele timaço que foi campeão brasileiro. Mas quem que não se dava mais lá? Era o Tevez, era o grande problema? Era o cara mais mala? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O Tevez era um cara sensacional de grupo. Vou dar um exemplo, né? A gente foi jogar contra o Inter de Porto Alegre. Eu sempre concentrava com ele, né? A gente foi jogar contra o Inter de Porto Alegre em São Paulo, no Pacaembu. E se a gente vence aquele jogo, praticamente a gente abre acho que 4 pontos do Inter. Isso. E daí já ficava bem encaminhado pro título. Aí o Kia foi no nosso quarto para discutir premiação. E aí a premiação, olha, vai ser X para quem jogar. Daí o Tevez falou, tá, vai ser X para quem jogar e para quem não jogar. Ah, vai ser Y. Daí o Tevez falou, então não jogo. Se for X para quem joga, Y para quem não igual joga. Para todo mundo. Ele falou assim, ou todo mundo ganha igual, ou não joga. Deu que não, descontrair, tá, aquela coisa toda e tal. Mas o Tevez, ele era um cara assim sensacional, cara. Se você não assistiu, dá um confere, tá legal demais. Rapidinho, último intervalo no Clube da Bola. Na volta, os abraços da galera.